Dá um abraço aí no irmão do seu lado, desejo boas-vindas para ele. Como sempre, né? É uma forma da gente ter esse contato humano, falar que seu irmão é precioso, abençoar a vida dele, receber o amor de Cristo através do irmão. De repente tem uma pessoa que você não vê aí faz tempo, porque saiu de férias, né? Deu aquela sumida básica. Outros voltam morenão da piscina. Que Deus abençoe a todos. Bom, irmãos, eu gostaria de começar esse culto perguntando, ou melhor, fazendo uma pergunta para a igreja. Quantos aqui vão no retiro de carnaval? Podem levantar a mão, por favor. Amém, glória a Deus. Desses que vão, quantos já fizeram a inscrição? Gente. Nós temos que fazer inscrição, irmãos. Lembra que eu falei, não precisa pagar, mas faça a inscrição. Por quê? Porque nós precisamos prestar contas para o local. E, na verdade, quando a gente fecha o contrato com o local, eles já esperam que a gente vai alcançar um número determinado de pessoas. Então, se a gente fala que vai 180 e só aparece 80, quem que vai arcar com 100? Não é verdade? Então, nós pedimos aí para os irmãos agilizarem as inscrições. O Sandrão já está recebendo aí os valores. Lembrando que agora nós já estamos em janeiro, então já foi uma parcela, não é isso? Então, você só pode parcelar em 2 vezes agora ou pagar à vista. Então, de alguma forma, se você quiser ir, de repente tem uma dificuldade, procure seu líder de célula, procure a liderança da igreja, fala comigo, a gente vai dar um jeitinho, mas é importante que todos possam estar juntos nesse encontro, que, como eu falei, né, a Pão não promove muitos eventos, mas quando a gente promove o evento de carnaval, a gente foca muito numa mensagem que vai direcionar a igreja como um todo para o resto do ano. E vocês conhecem ali o preletor, pelo menos do Ministério Português, a gente sabe que ele é um homem de Deus, né? A gente sabe que ele vai trazer uma boa palavra, uma ministração que de fato vem de Deus, e eu creio que todos serão edificados, amém? Então, após esse culto, vamos mobilizar essa inscrição, galera? Vamos? Sim? Vou cobrar os líderes de célula, hein? Vai sofrer, quem sofre são os líderes, né? Aliás, por falar nisso, irmãos, nós tivemos um encontro dos líderes, acho que já fazia algum tempo, né, que nós nos encontrávamos, e a gente saiu de lá muito inspirado pelo que Deus tem feito na vida de cada um e por aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um dos líderes. E eu falo algo que eu realmente acredito e eu sei que a igreja vai entender. Quando a liderança vai bem, a igreja vai bem. Tem um artigo do John Piper que ele falou assim, quando um ministro, um líder, um pastor, ele não tem alegria no Senhor, ele não serve muito para a igreja. Porque imagina, o cara está aqui sempre desanimado, né? Ele tem que falar a palavra de Deus e vai arrastando. Não, ele tem que ter uma vida com Deus e saber que Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Então, nós vimos isso ontem na nossa liderança. Lógico, a gente tem desafios. 2019 foi um ano que foi difícil para muita gente, mas ontem, sábado, quando nós nos reunimos, nós compartilhamos muitas coisas e nós vimos como Deus tem atuado na vida da igreja, irmãos. E, às vezes, se você fica olhando só um ângulo ali, você começa a achar uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, aquilo nunca sai, e aquilo te incomoda, aí você se torna uma pessoa crítica, aí você acha que a igreja não está avançando, mas quando você começa a olhar o testemunho de cada irmão, você vê que Deus tem agido, amém? Amém, irmãos? E essa é a expectativa, Deus, Ele atua no meio do seu povo. Deus se alegra em promover milagres no nosso meio. E eu creio que, partindo dos líderes, a igreja toda vai caminhar por uma direção saudável, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Cristo botar no nosso coração. Então, eu só queria compartilhar isso com a igreja para uma prestação de contas, né, que nós não estamos caminhando de forma dispersa, nós estamos juntos, estamos unidos no mesmo coração. E, particularmente, eu queria desejar feliz 2020. É a primeira vez nesse ano que eu estou aqui na frente da igreja, né? Eu não estive no culto passado, senti falta de vocês, mas Deus nos enviou para um outro lugar para ter um tempinho de descanso e também nós fomos, de uma certa forma, usados por Deus na vida de alguns irmãos e fomos abençoados também por esses irmãos. Então, eu queria ter essa oportunidade de dar o feliz 2020 agora, pessoalmente, né, para cada um. Irmãos, eu já vou entrar direto no tema, não vou enrolar mais. O tema de hoje é uma pergunta também, eu gosto de fazer perguntas, né? Às vezes você não lembra a pergunta que eu faço, mas espero que o Espírito Santo ministre sobre essa pergunta no seu coração. Você já parou para pensar quem Deus quer que eu seja? Quem Deus quer que você seja? Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela tem a ver com o seu propósito de vida. Ela tem a ver com aquilo que você tem construído.
Essa pergunta, ela vai entrar no nosso coração e causar ali um certo rebuliço, e falar, nossa, se Deus quer que eu seja determinada pessoa, que eu seja de determinado temperamento, que eu tenha determinadas características, eu já tenho alcançado esse alvo? Isso fala, irmãos, da nossa caminhada com Cristo. E então, o tema de hoje, irmãos, é para trazer uma provocação, uma forma de fazer a gente pensar como nós estamos hoje. Nós temos agradado ao Senhor? Ou nós estamos onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos? E essa mensagem vem, irmãos, porque nós não queremos que nenhum cristão fique estagnado. Que nenhum de nós aqui, de repente, você estacionou e ficou ali. Porque essa não é a vontade de Deus para nós. Deus, ele visa o crescimento dos seus filhos. E nós vamos ver alguns textos bíblicos hoje que, de uma certa forma, nos orientam para responder essa pergunta. Quem Deus quer que você seja? Então, eu espero que vocês estejam atentos a essa mensagem, que o Espírito Santo fale conosco, que Deus ministre no meu coração também, amém? Eu lembro da última mensagem que eu preguei no ano passado, foi o último culto do ano, eu falei sobre o Salmo 23, e como foi edificante para mim trabalhar em cima do Salmo 23, um salmo tão conhecido. E eu falei, nossa, quanto tesouro tem na palavra de Deus, que às vezes passa batido. Então, talvez os textos aqui sejam conhecidos, mas que você deixe seu coração aberto para o Espírito Santo agir, amém? E ele vai falar ao nosso coração. A Pão, ela sempre fala sobre buscar a Deus, não é verdade? É a prioridade, a gente sempre fala, busque a Deus, faça o seu devocional com Deus, tenha experiências com Deus, renove o seu pensamento na presença de Deus. Mas quando nós estamos falando sobre buscar a Deus, irmãos, não é que o desejo aqui dos líderes sejam, você tem que se trancar no seu quarto e ficar 20 horas clamando ao Senhor. Não é esse o nosso objetivo, irmãos. A ideia é incentivar cada um de nós a cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando a gente fala busque a Deus, não é você simplesmente se isolar do mundo, mas é você, em todas as suas atividades, com toda a sua competência, você perseguir o conhecimento de Deus, quem Deus é. Porque isso vai definir, o seu conhecimento de Deus, o meu conhecimento de Deus, define quem nós somos. Se você acha que Deus é um Deus isento, um Deus que não está presente, você vai viver a vida da forma que você quiser. Se você é um cara que tem temor a Deus, antes de fazer algo, você vai perguntar para Deus. E é muito comum, irmãos, no nosso dia a dia, a gente esquecer de fazer isso. A gente ama a Deus, a gente toca no louvor, a gente faz tudo. Mas na hora de nós tomarmos uma decisão, na hora de nós, talvez, até mesmo diante de uma notícia, nos alegrarmos, nós vamos falar para o próximo, mas nós não paramos e falamos primeiramente para Deus. Alguns líderes compartilharam algo nesse sentido, né? Sobre, por exemplo, seu filho está doente, aí desde que você chegar, vem cá, meu filho, eu vou orar por você. A gente vai lá e busca o remédio, esse remédio vai atender esse problema e dá o remédio para o filho. Nada contra o remédio. Mas pensa, o que está orientando a nossa vida? O Senhor está em primeiro lugar, o Senhor é o centro. Então, meu filho, vem cá, vamos orar. E foi dado um testemunho muito legal, né? Que depois até a criança orou pela mãe. Isso aí, eu vou te falar uma coisa, tem vários testemunhos aqui, irmãos. Eu descobri isso. Muitas pessoas têm experiência com Deus, mas elas vão andando quietinhas. Parece que elas não querem se expor. Só que eu acho que você não conhece o Espírito Santo direito. Ele fala para você testemunhar. Ele fala para você proclamar as maravilhas de Deus. Então, não tem como um cristão se calar. Então, eu incentivo cada um. Por mais que seja uma experiência pequena, compartilhe, divida com o seu irmão, ore com o seu irmão. Nós estamos querendo incentivar a igreja a andar cada dia com Deus e descobrir o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Amém? Eu acredito que aqueles que cultivam um relacionamento com Deus, naturalmente eles vão desenvolver uma vida de santidade. Não só de santidade, eles com certeza vão ser pessoas mais seguras, confiantes, pessoas que têm o temperamento trabalhado por Deus. E é um processo, amém? Não é da noite para o dia. Eu estava, nesse começo de ano, eu estava fazendo uns testes, né? E aí eu peguei o carro um dia desses, vocês sabem, né? Eu sempre dou o meu testemunho sobre estar num carro com trânsito. Eu sei que não tem o trânsito do dia a dia de São Paulo, mas eu peguei o carro e fui. E aí, na minha cabeça, eu fui, me condicionando a não estressar, a não ligar, a prosseguir, a olhar para Cristo. E aí, quando eu terminei meu trajeto, eu nem falei para Isa assim. Eu falei, Deus, glória a Deus, eu consegui. Amém?
Então a gente vai desenvolvendo, irmãos. E sabe o que eu quero dizer? Essa ideia toda de caminhar com Deus, de desenvolver santidade, de andar em segurança, confiança, de ter certeza, de ter ânimo, irmãos. Essas coisas têm a ver com um texto que eu compartilhei no final de ano lá em Lages, que eu gostaria de brevemente compartilhar com a igreja. Tem a ver com o nosso tema, por isso que eu vou falar sobre isso. Mas eu lembro que, como eu nunca tinha passado o ano com a família da Isa, eu perguntei assim, vocês costumam dar alguma palavra? Como é que funciona? Né? Eu estava na casa de outra pessoa, eu tinha que pedir autorização. Né? Eu não ia chegar, tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E até porque a irmã dela, o pai, todos eles estudam teologia, então eu tenho que saber onde eu estou pisando. E aí, fala, não, pode compartilhar uma palavra e tal. E eu escolhi um trecho, na verdade não escolhi, eu senti de compartilhar um trecho de Filipenses 3, e eu selecionei aqui brevemente para compartilhar com vocês. Nesse trecho de Filipenses 3, o Paulo está falando que tudo aquilo que ele considerava como lucro, tudo aquilo que era lucro para ele considerou como perda por causa do conhecimento de Cristo. E aí ele dizia mais, ele falava assim, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele ainda não obteve tudo aquilo que ele sabe que Cristo pode trazer para a vida dele. Mas ele falou, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo. Isso fala quem Deus quer que Paulo seja. Ele sabia que ele tinha que perseguir, e ele prosseguia em conhecer o Senhor, até que se completasse essa obra. E ele falava, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E por último, ele fala assim, todos nós que alcançamos a maturidade, essa palavra é muito importante, irmãos, a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu dei uma resumida no trecho, mas você vê que 3 vezes ele fala sobre busca, sobre aquilo que ele está buscando, aquilo que ele está querendo alcançar. E ele fala, não que eu já tenha alcançado. Então, irmãos, Paulo não alcançou muitas coisas quando ele escreveu esse trecho, mas ele estava prosseguindo para alcançar. Da mesma forma nós. Talvez você saiba, Deus quer que você seja um cara mais na oração ali, mais firme, um cara que, de repente, vai ser uma referência no meio dos seus amigos, que vivem de uma forma completamente contra os princípios bíblicos. E ele fala, não, mas eu ainda não estou ali. Então, o que falta para você chegar? Se você sabe que Deus quer que você esteja lá, o que você está fazendo para chegar lá? Quem Deus quer que você seja? E aí eu lembro que no seminário a gente encontrava muitas pessoas. Não, Deus me deu uma palavra, eu vou ser pregador de multidões. O cara nem lê a Bíblia, mas ele recebeu uma palavra que ele vai ser pregador de multidões e o cara nem se esforça para trabalhar naquilo que seria, vamos dizer assim, a ferramenta dele para pregar para as pessoas. Deus falou que eu vou ser missionário em tal lugar, Deus falou que eu vou ser um médico. Eu tenho orado e Deus tem me dado esse sonho de trabalhar com jovens. Ok, você está olhando lá no fim, mas o que você tem feito nesse caminho para chegar até aquele ponto? Ou o quanto você percebe a ação de Deus na sua vida para você chegar a ser aquele que o Senhor quer que você seja. Por isso que eu compartilhei esse trecho de Paulo, irmãos. No contexto era assim, esqueça as coisas que ficaram para 2019, né? Vamos prosseguir adiante. Mas dentro desse contexto, Paulo fala, eu vou prosseguir, eu quero alcançar, eu ainda não alcancei, mas nós que já somos maduros, podemos ir adiante. E por aí vai. Então essa pergunta ela vai trazer uma outra, assim, que desde que você conheceu Jesus Cristo, desde o momento que você dobrou os seus joelhos e reconheceu o senhorio de Cristo, o quanto você tem crescido, o quanto você tem alcançado a maturidade. É impossível nós efetuarmos o crescimento, não é verdade? Se você tem um filho, você não pode botar a mão na cabeça dele e querer que ele cresça. Ele tem que passar por um processo natural. Mas existem as situações externas, existem elementos que vão ajudar essa criança a crescer saudável. Então, assim, se você fala assim, eu tenho crescido, não sei, né? Naturalmente, os dias vão passando, eu vou crescendo. Mas a questão é, você está nas condições exatas que te proporcionem um crescimento saudável? Porque isso tem a ver com estar no plano de Deus. Isso tem a ver com andar na vontade de Deus. O crescimento vai vir de qualquer jeito, porque o tempo vai passando. Mas a questão é o quanto você se inclina para aquilo que Deus está querendo fazer. Ou o quanto você tem se afastado desse plano de Deus, desse propósito de Deus, e tem talvez até retardado esse crescimento.
É uma mensagem importante, não é, irmãos? Então, que a gente possa refletir, principalmente, a respeito da nossa maturidade na fé. Maturidade, irmãos, não tem a ver com tempo de igreja. Maturidade não tem a ver o quanto você está dedicado aqui no templo, nos serviços cristãos, nos serviços religiosos. Maturidade tem a ver com o quanto você caminha com o seu Senhor, o quanto você conhece do seu Senhor e o quanto você entende do propósito dele para a sua vida. Amém? Nós vamos entrar aqui no primeiro ponto, que fala que o propósito de Deus é desenvolver o caráter de Cristo em nós. Aí você olha assim, logo de cara, parece uma missão impossível, né? Se você lê os evangelhos, eu vi Jesus assim, lá em Marcos, indo para lá e para cá, e curando as pessoas, expulsando demônios, e libertando as pessoas, e pregando o evangelho. E aí, de repente, você vê assim, que o propósito de Deus é desenvolver o caráter de Jesus em nós. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Jesus, ele sabia chegar exatamente no ponto que aquela pessoa precisava para despertar, para entender um propósito de vida, para se aproximar de Deus, e as coisas iam acontecendo. E aí, de repente, a gente lê que o propósito de Deus é desenvolver o caráter de Cristo em nós, ou seja, me tornar e tornar você semelhantes a Cristo. Por isso que eu falei, parece uma missão impossível, não é verdade? Vamos ler aqui o trecho, fica em Romanos, capítulo 8. O pastor falou sobre esse trecho, na verdade, ele até perguntou se alguém sabia o que estava escrito em Romanos 8, 28, não foi? Culto passado, vocês estavam aqui? Vocês responderam? Na hora que ele falou, não, é muito importante saber Romanos 8, 28, eu já comecei a buscar aqui, eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, lógico, né? Então vamos lá. O texto fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Se olha o irmão do seu lado aí, ele já é um ser glorificado. Pela fé, né? Não agora, porque ainda nós estamos habitando num corpo corruptível. Mas, irmãos, eu vejo que essa palavra predestinou traz tanto debate no meio da igreja. Só que eu falei assim, quer saber, eu vou ignorar essa palavra nesse momento, pelo menos nessa pregação, porque nós fomos predestinados para algo. A questão que a gente vai trazer à discussão não é o que é predestinação, ou se Deus predestinou uns para isso e para aquilo. Mas a questão é que Ele nos predestinou para o quê? Para sermos conformes à imagem do Seu Filho. O cara pode defender lá o calvinismo, o arminianismo, mas ele nem está sendo conforme a imagem do Filho. Então, ele já perdeu de vista o texto. Porque o texto quer nos ensinar que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos justificados e também glorificados para sermos semelhantes à imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus. E é aquela pergunta volta, né? Será que eu sou o que Deus realmente quer que eu seja? Se o propósito dele é te tornar parecido com Jesus, e você se olha no espelho, você se vê como Jesus? As pessoas te veem, as pessoas me veem como Cristo? Cara, isso aí dá uma chacoalhada na igreja, pelo menos se a igreja realmente se importa com a palavra, não é verdade? Porque a gente vai falar, meu Deus, eu preciso de Cristo. Eu preciso sumir, eu preciso morrer na cruz, eu preciso abrir mão de mim mesmo, eu preciso viver para Cristo. Porque eu não tenho agido como Cristo. Então, não tem como eu estar no propósito de Deus. E eu vou falar um pouquinho do texto anterior. Ele fala assim, nós sabemos. Quando Paulo fala, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é como se ele tivesse uma proximidade muito grande com Deus. É como se ele estivesse virando para nós aqui da Pão da Vida e falando, nós sabemos que Deus está agindo em todas as coisas. Saber é você estar perto de Deus. Você sabe que Deus age assim. Você anda com Deus a tal ponto que você entende que todas as coisas que acontecem na sua vida são para o seu bem, são para o bem da comunidade, da sua família, é para o bem do plano de Deus, porque Deus está no controle, amém? E a gente não sabe lidar com a frustração, a gente não sabe lidar com o dano, a gente não sabe lidar com o dolo, a gente não sabe lidar quando a gente perde. Mas ele está falando, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para mim e para você, irmãos?
Acho que só a Anaquan está aqui. Sermos igual ao seu filho, a imagem do seu filho. Eu gostaria de trazer 2 exemplos aqui, irmãos. Eu já estou até me adiantando um pouquinho mais para a gente não se alongar muito. Mas Deus, quando Ele fala sobre sermos conforme a imagem do Filho, Ele está falando de alcançar uma maturidade, de alcançar um crescimento, de chegar no ponto que Ele realmente quer. Então, não fique satisfeito com a sua vida cristã hoje. Não precisa ficar se dando chibatada também, não estou completo, eu não sou aquele que Deus quer que eu seja. Mas entenda, Deus quer que você seja semelhante a Cristo. Caminhe para esse alvo. Se o problema está nos pensamentos, ora, Deus, eu quero ter a mente de Cristo. Se o problema está na boca, fala, Senhor, toca a minha boca com uma brasa viva, santifica a minha vida. Se é o coração, fala, Senhor, toma conta desse coração. Mas o objetivo é ser mais parecido com Cristo. E os exemplos que eu quero trazer são de 2 pessoas. Eu vou ser bem breve para os exemplos, porque vocês vão entender bem. Um deles é Moisés. Cara, a história de Moisés foi escolhido, Moisés foi predestinado, Moisés estava ali naquele momento, passando no barquinho que fizeram para ele, e foi cair bem do lado da filha de Faraó, e ela cuidou dele. Na verdade, não foi ela ainda falou para a mãe do Moisés, não, cuida dessa criança aqui. Era para todas as crianças morrerem. Moisés foi preservado. E, de repente, você vê Moisés indo para onde? Para a casa do Faraó, ser educado como um príncipe. Você gosta de uma vida de rei, não é? Fala a verdade. Você gosta de comer bem, de estar num hotel bacana, das pessoas te trazerem água de coco, das pessoas te abanarem. O ser humano gosta disso. Imagina Moisés crescendo no palácio do Faraó. Imagina Moisés recebendo instrução. Imagina, o Egito era potência, irmãos. Hoje todo mundo quer ir lá para os Estados Unidos, né, construir a vida lá, o sonho americano e tal. Lá você tem acesso a tudo, parece que, né, aquela história, a gente tem essa visão, pelo menos. Imagina ele lá no palácio do faraó, onde ele podia ter acesso a todo o conhecimento do mundo. Hoje a gente fica no celular, mas naquela época os caras se enfiavam na biblioteca e leitura era coisa para quem era gente de grana, gente que estava instruída, gente que tinha educação, e ele tinha acesso a tudo isso. Eu imagino que Moisés treinava umas artes marciais meio estranhas, talvez até alguma coisa envolvendo outras culturas. Ele era um cara letrado, ele era um cara esperto. Ele era um cara que teve acesso a muitas coisas. A formação dele, em outras palavras, era top, primeira linha. E ele ficou vivendo lá um bom tempo. E eu creio que desde o momento que ele estava ali no berço, barco dele, chegando ali no destino, Deus já tinha separado ele. E, de repente, ele vai para o palácio, vai crescendo. Quanto tempo ele ficou no palácio? 40 anos. Por volta de 40 anos. E aí ele vai lá e fala assim, bom, já que eu tenho chamado para ser o redentor do meu povo, eu vou resolver as coisas com a minha própria mão. E ele vai lá e mata um egípcio quando o egípcio está brigando com o hebreu, não é verdade? E depois ele, cara, fiz besteira. Resolvi as coisas com a minha força, mas Deus falou que eu ia ser o libertador, isso aqui não adiantou nada, porque quando eu voltei lá e vi a galera brigando de novo, eles já acharam que eu ia matar mais um. Moisés se envergonhou e fugiu, foi para o deserto, ficou lá mais quanto tempo? Mais 40 anos. O que Moisés fez no deserto? Ele tinha acesso aos seus professores, aos sábios do reino, às comidas que ele tinha lá no palácio. Ele tinha acesso a isso no deserto, irmãos? Não. Aos olhos do homem, ele faliu, né? Ele foi a falência. Mas Deus estava na vida de Moisés. E ele foi trabalhando no coração de Moisés. Até o momento que ele teve um encontro com Deus. E Deus realmente comissionou ele para algo. E naquele ponto não é engraçado, Moisés fala, eu não sei falar. Alguns falam que ele era gago. Eu não sei se ele era gago, porque sendo gago ele pode falar, ele pode transmitir a mensagem, né? Mas ele ficou lá, não, eu tenho língua pesada, não sei o quê. Aí Deus falou, tá bom, então chama o Arão, vai vocês dois, mas faz essa obra que eu estou mandando. Mas aí depois, ele ainda conduziu o povo por mais quanto tempo no deserto, irmãos? Mais 40 anos. E você está reclamando que passou um ano e Deus não atendeu a sua oração. E nós ficamos ansiosos porque Deus não está dando aquilo que nós estamos pedindo há 5 anos. O cara ficou 40 anos num deserto, cuidando talvez de um rebanho, mas não é aquele rebanho gigante. É um negócio limitado. Quer dizer, o cara perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu os filhos, ficou
caiu no alcoolismo, ficou na margem da sociedade, o cara não tem como se levantar. Essa é a figura. E, de repente, você vê Moisés se posicionando em Deus. E Deus falando, eu vou usar a sua vida. E Deus conduzindo Moisés para cumprir esse propósito. E aí você vai lá para frente. Eu estou pulando a Bíblia completamente, irmãos. Me desculpa se você está achando que eu estou matando o texto. Mas, de repente, você vai lá para o final. O que a Bíblia fala sobre o caráter de Moisés? Moisés era um cara estressado, Moisés era um cara nervoso, Moisés era um cara que queria matar todo mundo. Ele era o cara mais manso. O cara que matou lá atrás, hoje era o cara mais manso, registrado na Bíblia. Porque ele passou quantos anos? Mais 80 anos para aprender a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Todo esse processo da história de Moisés é para mostrar que Deus está na história dele e que Deus vai cumprir o propósito dele. Ainda que ele tenha tentado pegar uns caminhos meio estranhos por aí. E aí o outro é José, né, irmãos? Eu falei que ia ser breve, né? Acho que eu me alonguei um pouco em Moisés, mas o José é mais ou menos isso também. O José, irmãos, ele, desde pequeno, ele já parecia que tinha os pais tinham uma preferência por ele, né? Pelo menos se você lê o texto, você entende isso. E, de repente, os irmãos já estavam ficando com raiva do cara. Tudo era o mimadinho, tudo era para ele, e ele era o cara que dedava todos os irmãos. E aí, em determinado momento, os caras falaram, quer saber, vamos tacar esse cara aí no poço. Eu estava pensando numa outra palavra. No poço. Imagina, os próprios irmãos traíram José, e José tinha um sonho que Deus tinha dado. Até o pai falou, o que é isso, moleque? Esse sonho aí é meio estranho, né? Tipo, o que você está falando? Quem você pensa que é? Mas ele já estava assim, não, eu vou ser o cara que toda a minha família vai se dobrar perante mim. Olha a ideia do moleque, mas aí ele foi sendo calejado pela vida. Primeiro foi no poço. Depois, quando ele foi para a casa de Potifar, vendido como escravo, ele se manteve íntegro, e a Bíblia fala que Deus estava com ele em todas as realizações dele. E você via José prosperando, até o Potifar, que tinha comprado ele como escravo, entregou todas as coisas da sua casa na mão dele. Ele estava fazendo um bom trabalho. De repente, a mulher de Potifar botou os olhos nele, provavelmente ele devia ser um rapaz bonito, boa aparência. E aí foi a desgraça. Não sei nem como ele não morreu nessa, mas, enfim, foi enviado para o cárcere. Foi para a prisão. Eu não sei se você está entendendo o drama da vida de José. José recebeu uma visão de Deus. Deus falou, em outras palavras, José, você vai estar acima de todos, todos vão se dobrar, vão se prostrar diante de você. E, de repente, ele se vê numa prisão. Deus, é esse o seu propósito para mim? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu não sei se ele agiu assim, eu estou falando conforme eu, talvez, fosse ter uma reação. Eu não sei qual seria a sua reação. Deus, você me deu uma visão, isso não aconteceu ainda. Eu estou aqui esperando, eu fui comportado, eu fui justo, eu não saí com a mulher do cara, eu não botei a mão nos bens do meu senhor. Injustamente eu estou no cárcere, injustamente eu estou nessa prisão. E não para por aí, irmãos, de repente, 2 caras lá têm um sonho, eu estou resumindo bem, você pode ler na sua Bíblia, tem lá, você não vai perder essa história de vista. E aí eles vão com uma visão, ficam acordados tudo atordoado, contam a visão para ele interpreta. O sonho, desculpa, ele interpreta. E aí acontece exatamente como ele interpretou. E um dos caras que voltou a servir na corte real, o que ele fala para esse cara? Lembra de mim. Quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Porque eu estou aqui de uma forma injusta. Me esqueceram aqui. E Deus tem um plano na minha vida, então eu dependo de você, infeliz, para eu sair daqui. E de repente ele vai lá e vai vivendo a vida dele. Voltou para o emprego, começou a ganhar o dinheiro dele, esqueceu José. E eu fico pensando em José na prisão. Cara, aquele cara não se lembrou de mim. Como é que eu vou fazer para chegar na presença do rei e falar que Deus tem um plano na minha vida? E aí, em determinado momento, Deus interfere na história. Deus não ia deixar José apodrecendo na prisão. Ele faz o cara lembrar e faz o faraó sentir algo, ter um sonho e fala assim, lembrei de alguém que pode interpretar esse sonho. Chama, então, José. E aí, quando José vem, ele não só interpreta, como ele dá toda a solução para o problema. Aí o faraó não é bobo nem nada, fala, vamos botar esse cara então para fazer essas coisas. E aí ele chegou no ponto em que Deus queria que ele chegasse, para agir de acordo com a vontade de Deus.
Mas o que mudou nessa história de José do começo até o fim? O coração dele mudou. Imagina José chegando como o segundo depois do faraó, com o coração que ele tinha quando ele era um moleque. Por isso que nós estamos falando, a palavra aqui importante é maturidade. Deus trabalhou em todos os processos da vida de José, da vida de Moisés, da vida de Davi, da minha vida e da sua vida. Deus vai trabalhando em todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus não vai falhar, irmãos. Mas nós temos que entender essa disciplina de Deus no processo. Nós temos que entender que Deus está formando em nós o coração de Cristo, para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Tanto Moisés quanto José, que eu dei o exemplo aqui, eles foram usados por Deus para conduzir o povo na salvação, num caminho de salvação. Eles são uma tipologia de Cristo. Se nós formos trazer isso para hoje, de uma forma prática, a igreja tem essa mesma função. Nós estamos aqui no mundo, irmãos, para apontar Cristo. Nós estamos aqui como uma tipologia da salvação. Nós fomos salvos dos nossos pecados. Nós fomos salvos de vidas infrutíferas. Nós fomos salvos das trevas. A obra de Cristo veio sobre nós. E é isso que vai nos dar a chance de proclamar o Evangelho. Porque Cristo já fez isso por mim e por você. A gente não precisa ficar tentando promover um crescimento, precisa amadurecer. Nós só precisamos crer, irmãos. Tomar posse dessas verdades. Abraçar esse relacionamento com Cristo e falar, Senhor, amém. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. E eu quero ser conforme a imagem do teu Filho. E aí vem toda uma promessa, né? Aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou, e justificou e também glorificou. Aqui é uma ação completa de Deus. Deus não vai falhar com você, irmão. O problema é que nós falhamos com Ele. José poderia, de repente, falar assim, então vou me matar aqui no cárcere. Pronto, acabou o plano de Deus. Frustrei o plano de Deus, estou revoltado. Mas não, irmãos, o coração dele estava sendo trabalhado, ele aceitou a disciplina de Deus, ou pelo menos ele foi lá e se humilhou na presença de Deus, e buscou uma resposta, e buscou perseverar. E no fim ele foi salvo daquele cárcere. E ele brilhou a luz de Deus no meio daquela nação, amém? Então a igreja, irmãos, nós somos um marco para revelar essa salvação ao mundo. Você e eu, nós experimentamos a salvação e nós estamos sendo trabalhados por Deus para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E o propósito dele é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. E aí eu queria compartilhar rapidamente 3 verdades que podem nos levar a esse amadurecimento e ao crescimento na vida com Cristo. Nós vamos usar um trecho de 1 João 2, que eu acho que dentro do que nós queremos trabalhar, não há ninguém melhor para falar do que o apóstolo João. Porque João, aqui nesse contexto que nós vamos ler, ele era um ancião, ele já tinha avançado, já estava avançando em idade. E, de repente, pensa, ele era o último apóstolo vivo. E ele via a igreja crescendo, e ele falava assim, eu imagino, né, João se preocupando e falando, nossa, agora que grande responsabilidade, só sobrou eu para instruir todos esses irmãos. E sabe como ele chamava a igreja? Chamava os caras de filhinhos. É uma responsabilidade de alguém que é mais velho, que cuida, que quer amar, que quer instruir, que quer direcionar. Então, João, ele vai trazer umas palavras aqui que nós vamos explorar um pouquinho, para depois mergulhar um pouco mais nessas 3 verdades que podem nos ajudar a amadurecer em Cristo. E no trecho de 1 João 2, do 12 ao 14, ele fala assim, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Ele repete, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Essas são as palavras do ancião de dias aí, João. E eu vejo que o primeiro passo, irmãos, para a gente alcançar um amadurecimento na vida cristã, é de fato andando com Cristo. Os discípulos, se você começa a ler o começo do Evangelho, quando eles foram chamados, você vê, eles estão despreparados, eles estão
sem conhecimento do que Deus queria para ele, sem entender. Tipo, Pedro não sabia quem Deus queria que ele fosse. E eles iam meio que aos trancos e barrancos, mas eles iam andando com Cristo. Eles iam aprendendo a andar com Jesus. E, de repente, você vê no final da vida todos eles dando bom testemunho da fé, curando pessoas, pregando o Evangelho, vivendo o propósito de Deus. E, com certeza, se você perguntasse, Pedro, você se arrepende de tudo que você passou por Cristo? Ele diria, não, nunca me arrependi. E Ele é o meu Senhor e eu quero morrer para Ele, eu quero morrer. Conforme Ele morreu, eu quero morrer. Se for necessário sofrer, eu vou sofrer. Essa era a convicção dos apóstolos, irmãos. E eles experimentavam a intervenção de Deus em todos os momentos. E nós precisamos experimentar a intervenção de Deus em todos os momentos da nossa vida. E aqui eu vejo, irmãos, que não só andar com Cristo para amadurecer, mas Deus colocou irmãos especiais à nossa volta, amém? Os irmãos nos ajudam nas nossas caminhadas de fé, de luta, de busca. E eu estou falando isso porque João, quando ele escreve filhinhos, ele está usando um termo que é de aproximação. Como se, na verdade, se você for estudar, você vai ver que João conhecia para quem ele estava escrevendo. Ele não escreve para qualquer pessoa. E ele trata a igreja de uma forma carinhosa. Eu fico pensando, pessoal, estou indo embora da Pão, e tchau para vocês, tchau e bênção, fui. Hoje o pessoal faz assim no ministério, né? Mas João estava perto de morrer. Ele ia encontrar com Cristo. Ele é o discípulo amado. Ele ia estar onde ele mais queria estar, mas ele ainda tinha uma preocupação com a igreja. Quando ele escreve a primeira carta de João, ele está escrevendo contra vários falsos mestres. Pessoas que estavam entrando na igreja, trazendo ensinamentos errados a respeito de Cristo. E os cristãos começaram a titubear, começaram a ter dúvidas, começaram a ficar incertos das verdades, até mesmo da sua própria salvação. Então, João fala assim, não, meus filhinhos, não é assim que vocês aprenderam. E ele vai instruindo a igreja com várias palavras. E uma das coisas que ele escreve é isso que nós acabamos de ler. E isso tem a ver com os 3 pontos que eu quero compartilhar. Só uma coisa, para quem gosta de estudar. Existem pessoas que falam que, quando ele fala filhos, pais e jovens, ele está classificando 3 tipos de pessoas na caminhada, como se fossem maturidades diferentes, né? Os filhinhos são os mais novos, os pais são os mais experientes, os jovens são aqueles que estão nessa fase intermediária. Tem alguns que gostam de falar que ele, de fato, direcionou para crianças, jovens e adultos. Mas, na verdade, todas as verdades que vêm na sequência desses títulos, ela está apontando para uma realidade de todos os cristãos. Então, alguns estudiosos também dizem que João não queria fazer essa classificação como alguns teólogos fazem. Mas o que importa aqui é que ele está trazendo uma mensagem para orientar cada cristão, independente da sua faixa etária, independente do seu nível de relacionamento com Cristo. Ele está trazendo verdades que vão ser fundamentos para a nossa vida cristã. E a primeira delas, irmãos, você pode ver aí no boletim, se você estiver com ele fala que é o perdão dos pecados. O perdão dos nossos pecados em Cristo. Depois ele vai falar sobre o valor de realmente conhecermos a Deus. E, por último, a vitória obtida por Cristo na cruz contra o maligno. Essas 3 coisas, irmãos, se nós nos apegarmos a essas verdades, elas vão nos ajudar a amadurecer na fé, na palavra de Deus, a nos tornarmos pessoas maduras, prontas para tomar um posicionamento em Cristo. Então, primeiro, o perdão dos pecados. Ele já fala, filhinhos, os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Essa é a primeira verdade, irmãos. Os seus pecados, os meus pecados, foram perdoados em Cristo. Foi essa verdade que nos colocou de joelho perante Jesus. Nós carregávamos o fardo dos nossos pecados, nós estávamos em trevas, nós vivíamos em situações que nós não conseguíamos abrir mão, parece que nós estávamos viciados em algo, nós estávamos presos a algo, algo estava nos escravizando, e quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados. Irmãos, isso é a obra de Cristo. Limpar o pecador. Trazer aquele que está longe para perto. E a palavra que o João indicou para falar sobre isso, indica que os pecados foram e permanecem perdoados.
Cara, uma frase que a Bíblia nos traz aqui já traz libertação para muita gente. Porque tem gente que ainda está escrava de algo que ele fez lá no passado. E ele fala, filhinhos, eu estou te escrevendo para te lembrar que o seu pecado já foi apagado por causa da obra de Cristo na cruz. Você não precisa fazer nada, simplesmente crê e recebe. Os seus pecados já foram apagados. O tempo que ele está usando esse verbo perdoar indica uma ação contínua. Não é que Jesus fez e agora ele tem que fazer de novo e mais uma vez. Aquilo que ele fez continua tendo efeito. Aquilo que Jesus fez, ele não só indica a ação passada, mas também aquilo que foi resultado da ação passada de forma contínua. O perdão, ele está valendo para nós, irmãos, ainda hoje. Esse perdão está sobre a vida dos cristãos. E isso, irmãos, não vai nos levar a pecar continuamente. Isso é imaturidade, não é? Eu conheço Jesus, meus pecados já foram perdoados, vamos para a gandaia. Não. A maturidade vai nos indicar. Os nossos pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus que morreu no meu lugar. Então eu não vou continuar andando de forma que desagrade a Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz garante a nossa redenção, irmãos, e aponta para essa plena certeza do perdão dos nossos pecados. Irmão, perdão não é merecimento, é graça. Por isso que ele fala, graças ao nome de Jesus. Não fomos nós que merecemos, mas ele derramou por pura graça na cruz. E é engraçado porque, na verdade, isso fala de salvação. E as pessoas que estavam chegando na igreja estavam ensinando que para você ser salvo, você precisava ter um conhecimento extrasensorial. Você precisava ter uma experiência que só alguns tinham tido. Então, eles estavam colocando na dúvida o coração de cada cristão. Será que eu realmente sou salvo em Cristo? Será que meus pecados foram perdoados? É o tal da gnose, do conhecimento. Você tinha que alcançar algo para aí sim você ter uma vida com Cristo. Fora outras besteiras que eles ensinavam. E aí João fala assim, esses caras são falsos mestres. Eles são anticristo. Porque eu estou escrevendo para afirmar que os seus pecados já foram perdoados graças ao nome de Cristo. Você tem uma nova vida agora. Como cristão, nós temos uma nova vida, uma nova conduta em Cristo. Então, viver nessa graça, irmãos, revela que nós estamos amadurecendo. Do contrário, a gente vai confirmar a seguinte palavra de Pedro. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro 2, 20 e 22. Uma vida que está amadurecendo em Cristo, irmãos, é uma vida que vai buscar a santidade. É uma vida que não vai voltar atrás, não vai se permitir ser envolvido e vencido pelos velhos pecados. Porque essa verdade nos leva para frente, adiante. Se Jesus morreu por mim e os meus pecados estão perdoados, eu quero continuar caminhando limpo. Eu quero seguir adiante. Eu não vou ser como um porco que foi limpo e voltou a se revolver na lama, porque essa é a natureza dele. Então, quem está amadurecendo se afasta do pecado e se apega a Deus. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é sobre o verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos. O cristão, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Esses hereges, os falsos mestres, eles falavam assim, nós somos os detentores do verdadeiro conhecimento. Você só vai ser salvo se você tiver esse verdadeiro conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus não é um privilégio de poucos. Esse é um privilégio daqueles que creem. Não importa a classe social, não importa o nível de instrução, não importa o passado, não importa a condição atual. Se essa pessoa se inclinar a buscar a Cristo, ele vai conhecer o Deus verdadeiro. Porque o caminho para conhecer Deus é Jesus. E também esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento teórico. Também não é um conhecimento de ordem sobrenatural, que você foi lá para o monte, ficou 50 dias, e de repente você desceu e tem um conhecimento especial.
Esse conhecimento não é apenas intelectual, irmãos, que você fica estudando e de repente você, opa, agora eu entendi quem é Deus, agora eu entendi o que eu devo fazer. Mas não, irmãos, ele é experimental. Você experimenta todos os dias. Esse conhecimento envolve relacionamento. Você se relaciona com Cristo todos os dias. E ele é profundo. Imagina você se encontrando com Cristo. O que você ia falar para ele? Você ia perguntar coisas idiotas? Você ia perguntar besteira? Ou você sabe que ali está aquele que detém todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Acho que a gente não tem nem o que falar na presença de Cristo. A gente só quer receber como Maria fez. A gente se assenta aos pés de Jesus e recebe a ministração da sua palavra, porque aquilo é alimento para a nossa alma. Aquilo nos faz ter esse relacionamento, esse conhecimento experimental e relacional. E conhecer a Deus, irmãos, é a essência da vida eterna, porque o próprio autor de 1 João escreveu no Evangelho. Ele disse, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é conhecer Deus apenas de falar, de ouvir falar, mas de andar com Deus. O verdadeiro conhecimento tem a ver com esse íntimo relacionamento, irmãos. Então, quem está amadurecendo e crescendo em Cristo, tem como foco conhecer a Deus. Você nunca vai se satisfazer de conhecer a Deus, porque Deus, ele é infinito. Você nunca vai conseguir, pelo menos aqui na Terra, conhecer completamente Deus. Então, o que nos mostra que nós estamos rumo ao amadurecimento é buscar esse conhecimento verdadeiro de Deus. Conhecer cada vez mais quem Deus é. Saber como Deus age em cada situação. Como lemos em Romanos, saber que tudo vai cooperar para o bem. Isso é conhecer a Deus. Isso é conhecimento de Deus. E por último, irmãos, o que nos leva também para... Opa, estou mudando porque normalmente eu faço mais de um slide. O terceiro lugar, o cristão, ele tem uma força vitoriosa contra o maligno. Não pelo seu próprio braço. Moisés, ele foi tentar dar uma de gostosão lá e fez besteira. Se nós formos contra o nosso inimigo, irmãos, a gente não vai resistir. Sabe quantos anos Satanás estuda a sua vida? Desde que você nasceu. Ele sabe a sua fragilidade. Ele sabe onde pega para você. Ele sabe exatamente, se ele quiser puxar o seu tapete, ele sabe exatamente onde ele vai fazer isso para você cair. Mas a Bíblia fala, de acordo com o que João escreveu, que nós vencemos o maligno. Nós vencemos o maligno. O inimigo das nossas almas foi derrotado na cruz, irmãos. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele não fala assim, Alex, você venceu o maligno, mas a vitória de Cristo te torna um vencedor do maligno. E eu fico pensando, quando a gente fala de jovem, a gente pensa, forma física, vigor, é os caras que vão carregar as caixas para o acampamento, glória a Deus. Já passei esse ministério para frente, já machuquei minha lombar muitas vezes. Os jovens têm força, os jovens têm vigor, o jovem tem disposição. Mas bota ele no ringue com Satanás, não aguenta. Principalmente o jovem. Vocês sabem do que eu estou falando. O jovem é facilmente enredado em vários pecados. Talvez alguém que é mais maduro, ele consiga ter um discernimento. Ele, aqui eu já caí muitas vezes, não vou cair mais. Mas o jovem é tapado, parece que sempre cai na mesma coisa. E por isso que ele está falando de amadurecimento, vocês já venceram o maligno. E a arma para nós vencermos o maligno é o quê? A palavra de Deus permanecer em nós. Nós vencemos o maligno, os jovens vencem o maligno, porque a palavra de Deus permanece em nós. Isso aqui me lembra muito o trecho onde Jesus está sendo tentado no deserto. Jesus, depois de 40 dias, está lá e aparece quem para tentar Jesus? Quantos anos tinha Jesus, aliás, no deserto? Porque foi exatamente no começo do ministério dele. Ele foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo, e na plenitude do Espírito, o cara cheio do Espírito Santo, foi enviado para o deserto para ser tentado por Satanás. Parece uma armadilha, né? Fala, Deus, você encheu o teu filho do Espírito, mandou ele para começar o ministério, e logo de cara, ele já vai enfrentar o maior adversário. Ele era jovem, mas o que Jesus usou para vencer o maligno? A palavra de Deus. E o que nos dá vitória, irmãos, perante o maligno, é que a palavra de Deus
permanece em nós. Então, quem vai amadurecer em Cristo, quem realmente cresce, quer crescer em Cristo, ele reconhece que por si mesmo ele não pode fazer nada. Ele já é um adversário derrotado diante do maligno, diante do mundo, diante dos prazeres, diante das tentações. A nossa carne não aguenta. Mas, de repente, você vai lá e se capacita em Cristo e anda com Jesus, evita o mal, busca a palavra de Deus. E João confirma, vocês venceram o maligno. Tem um trecho, uma tradução que fala, tendes vencido o maligno. E essa palavra é muito interessante. João não está falando assim, eu quero que a igreja se levante e desafie Satanás aqui para lutar contra ele, porque já está vencido, né? Mas é uma ação que Deus nos deu, por meio de Cristo. Quando nós nos sentimos derrotados pelo inimigo, nós podemos falar, Senhor, me faz lembrar da tua obra na cruz, porque foi essa sua ação que derrotou Satanás e seus anjos caídos. Isso nos fortalece, irmãos. A não ser que você ache que esteja filosofando, porque você não acredita em Satanás, você não acredita em demônio, você não acredita em anjo. Mas eles estão aí. E eles têm derrubado muitos cristãos. E muitas pessoas têm parado de crescer e amadurecer e não se tornam aquilo que Deus quer que elas sejam, porque elas não vencem o maligno. Vocês lembram da parábola do semeador? Nós estamos falando da palavra, a palavra permanece. A parábola do semeador, ele tacou a semente, certo? A primeira, o que aconteceu? Caiu na beira do caminho, vieram os pássaros, comeram e pum. Jesus vai lá e fala para os discípulos, sabe o que isso significa? As pessoas ouviram a palavra e veio Satanás e roubou. Jesus está dando testemunho da obra de Satanás. Satanás vem e rouba a palavra, e ela não dá fruto. Um jovem desse consegue vencer o maligno? Não um jovem, qualquer pessoa, não consegue, porque a palavra não permanece. Agora, aquele que a palavra cai em boa terra, deixa germinar e dar fruto, ela vai multiplicar. Então, irmãos, se nós queremos crescer em Cristo, nós precisamos nos posicionar nesse sentido, de buscar a palavra de Deus, de entender aquilo que Deus quer que a gente entenda, de acordo com a palavra. E eu vou ler um trecho aqui que parece bem ilustrativo para essa questão. Você acha que Satanás pode ter vantagem sobre você? A Bíblia fala que vocês podem vencer Satanás, vocês vencem o maligno. Existe algum lugar que fala que Satanás pode ter vantagem sobre nós? Eu vou ler uma passagem que eu encontrei que mexeu muito comigo, 2 Coríntios 2, do versículo 10 ao 11. Ele fala assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aqui ele está falando de perdão. Um cristão que não perdoa, não vence Satanás. Um cristão que perdoa, na verdade, não tem nem as suas orações atendidas pelo próprio Pai. A heresia é isso ou está na Bíblia, boss? Então você vê, irmãos, a gente fala assim, não, eu entendi que o propósito de Deus é me tornar a imagem do seu filho. E de repente a gente fala de várias coisas aqui que a gente começa a ver, peraí, eu acho que aqui eu não alcancei isso ainda. Então o que você vai fazer? Colocar diante de Deus. Falar, Senhor, eu não quero andar vazio da tua palavra. Senhor, eu não quero andar longe dos meus irmãos, porque eu sei que eles são importantes para caminhar junto comigo. Senhor, eu não quero ser aquele que não perdoa alguém que me ofendeu, porque o Senhor me perdoou lá na cruz. E foi assim que meus pecados foram perdoados. E foi assim que eu pude te conhecer. E é assim que eu venço o inimigo, para que ele não tenha vantagem sobre mim. É um posicionamento de um cristão. E aí nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos caminhando e nos tornando a imagem do Filho de Deus. Amém? Então, irmãos, para concluir, a gente viu que o propósito de Deus é que cada um de nós tenha Cristo formado, que você seja parecido com Cristo, que eu seja parecido com Cristo. Esse é o propósito principal de Deus. Então, Deus está te revelando hoje esse propósito
para que você busque um crescimento na fé. É muito ruim, cara, quando você olha assim, sabe, o cara só olha para o passado. Nossa, porque quando eu era jovem eu fazia isso. Nossa, porque eu era assim, porque eu era alegre, porque eu tinha realizações, porque eu buscava a Deus. Ele fala só as coisas do passado. Existem pessoas que vivem presas no passado, e isso te torna depressivo, porque você não consegue resgatar aquilo que foi. Não consegue arrumar aquilo que já foi feito. E, de repente, tem pessoas que olham para frente e falam, não, deveria ser assim, eu quero alcançar aquilo, e fica ansioso. Mas o que Deus está te dando para você fazer algo? Está te dando hoje. Está te dando agora. Cara, se eu não consigo ler a Bíblia, se eu não consigo me aprofundar nas Escrituras, o que eu devo fazer hoje? Um compromisso com Deus, para que a palavra tenha parte no meu dia. Se eu tenho dificuldade de perdoar, o que eu vou fazer hoje? Vou orar. Vou falar, Sandrão, vem orar por mim, cara, porque eu não sei perdoar. Me ajuda, ora por mim. E você vai experimentar o poder de Deus. É hoje, irmãos. Esquece o que já foi. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Foi isso que Paulo falou. Se Paulo tinha coisas para deixar para trás, quem somos nós para carregar uma bagagem pesada dessa? Deixe para trás as coisas que já foram. Libere o perdão. Foque no conhecimento de Deus. Foque na busca pela palavra. O inimigo está no teu encalço. Ore para Deus. Se fortaleça na palavra. Ele não vai ter poder sobre você, porque ele já foi derrotado por Cristo na cruz. Em outras palavras, irmãos, nada pode nos vencer. Nós somos a igreja, nós somos o exército de Cristo. E nós estamos ali todos retraídos. Onde está nosso Senhor? Será que Ele ressuscitou? Vamos, cristãos. O nosso Deus está vivo. Vamos buscar ter esse relacionamento com Ele. E aí você vai saber quem Deus quer que você seja. E você vai perseguir isso até o último dia da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de nós orarmos, e acho que isso pode até envolver a sua oração com Deus nesse momento. Quem que você gostaria de ser daqui a alguns anos? Porque isso tudo que nós falamos até aqui tem a ver com uma decisão que você vai fazer hoje. Às vezes a pessoa põe, eu quero ser um milionário. Ok. Consagra a sua vida a ganhar dinheiro, a se empenhar todas as horas do seu dia para isso, e um dia você vai alcançar esse alvo. Mas a troco de quê? De dar a sua própria vida. Aí você pensa, o que Deus quer que eu seja? Ele quer que eu seja como Cristo? Então, Senhor, o que eu devo fazer para ser como Jesus? E Ele vai te falar, eu preciso que você consagre a sua vida como um todo. Nós não vamos conseguir ser igual a Cristo se nós não negarmos a nós mesmos. Nós não vamos conseguir ser como Cristo se nós não tomarmos a nossa cruz e seguir Ele todos os dias. Existe o momento da renúncia, irmãos, para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Talvez você tenha que deixar alguma bagagem para trás. Talvez você tenha que entregar algo para Cristo. Abraão teve que entregar o Isaac. O que Deus está te falando hoje? Eu quero desafiar o crescimento da igreja. Não estou falando crescimento de número. Eu não estou nem aí se tem 10 pessoas para eu pregar, ou 50, ou 1000. Eu quero ver cada cristão seguindo no amadurecimento da fé, sendo mais apaixonado por Deus, mais engajado no reino de Deus. A igreja ela é feita por todos nós. Jesus chamou cada um de nós para compor a igreja dele. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos crescer. Não podemos ser como crianças que são levadas por todos os lados, por qualquer ideia diferente. Ora ao Senhor. Deus, eu quero pedir para que o Senhor mostre para cada um de nós aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Qual é o seu plano para cada um que está aqui, Deus? O que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida, para nos levar
a cumprir esse objetivo. E quando nós perguntamos o que eu gostaria de ser daqui a alguns anos, isso traz uma ideia de alguém que nós estamos projetando para ser lá no futuro. E a outra pergunta é o que nós estamos fazendo para chegar até lá. Nós oramos para nesse momento, Deus, o Senhor confirmar para cada um dos teus filhos o plano do Senhor, a tua vontade que é boa e perfeita e agradável na vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Às vezes as pessoas têm caído em depressão porque não conhecem o propósito da vida. Alguns têm estado inativos até mesmo no ministério porque não sabem de que forma eles podem servir ao Senhor na tua igreja e no teu reino. Muitos jovens, Senhor, muitas vezes perdem tempo com tantas coisas porque não têm um foco, não têm um objetivo. Mas nesse momento nós queremos orar para o Espírito Santo ministrar sobre nós. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Nós queremos ser direcionados por ti para viver de forma plena esse propósito de vida. É o Senhor quem dita quem nós somos. É o Senhor quem mostra quem nós devemos ser. E a tua palavra diz que nós devemos ser a imagem do teu Filho. Faça essa obra em nós, Espírito Santo. Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. O Senhor sendo o nosso Pai, não precisamos temer algo, porque o Senhor nunca falha e o Senhor caminha conosco para alcançarmos o teu caráter a cada dia, Senhor. E é isso que nós queremos, ser cada dia como Jesus. Sabemos que o caminho é longo e não é fácil, mas eu sei também que teu Espírito Santo nos acompanha e nos capacita, Senhor. Dependemos de ti e confiamos na tua palavra, confiamos em quem o Senhor diz que somos e confiamos na tua fidelidade. Obrigada, Senhor. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do teu corpo. O Senhor nos chamou para pertencer à tua igreja, a essa família, a família de Deus, uma família espiritual, Senhor, que se manifesta nessa terra, sendo cheias do teu amor derramadas pelo Espírito em nosso coração. Trabalha em nosso coração, Deus. Limpa a nossa vida. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tira do nosso coração toda a incredulidade com relação à obra do Espírito Santo. Nos transforma, Pai. Levanta a sua igreja para declarar a tua boa mão agindo em nosso favor todos os dias. Levanta a sua igreja para testemunhar Cristo vivo em todos os lugares. Levanta cada um aqui dos teus filhos para ser como Cristo, seja no trabalho, na escola, na faculdade, no cursinho, em casa, Senhor, nas missões, no ministério, na igreja, em cada serviço. Nos molda para sermos parecidos com Cristo. Fala conosco, Senhor.
Queremos nos aproximar de Ti, Jesus. Queremos receber confirmação daquilo que o Senhor já falou ao nosso coração. Para aqueles que nunca ouviram a Tua voz, Senhor, eu peço, manifesta a Tua voz, para que conheçam ao Senhor. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, reconhecem a voz do bom pastor. Nós fazemos parte desse rebanho, Senhor. Queremos atender apenas a Tua voz. Cuida de nós, Deus. Trata a nossa vida. Se for necessário, Senhor, nos disciplina, mas nos leva a viver uma vida de crescimento na fé. Uma vida que cresce em Cristo, que cresce na palavra, que cresce a experimentar o poder de Deus. Nós não queremos viver a religiosidade, Senhor. Nós não queremos viver um formalismo religioso, um formalismo cristão. Nós queremos ter uma vida verdadeira com o Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, Deus, como falamos aqui da Maria, que ficava aos Teus pés ouvindo as Tuas palavras e se maravilhava e realmente tinha a alma preenchida com aquelas palavras, Senhor. Que em cada devocional a gente seja despertado pelo Espírito para praticar aquela palavra. Que em cada culto, Senhor, nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. Que no contato com o nosso irmão, nós possamos entender a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nos transforma, Senhor, para que cada um aqui seja conforme aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos nos assentar rapidamente?